Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, vamos juntos, mais uma vez, meditar a Palavra de Deus. E hoje, o Evangelho proposto pela Igreja está em São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que te acumulaste? Assim, acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Muito bem, acabamos de ouvir no Evangelho Nosso Senhor que fala sobre o apego material, a ganância, aqueles que se deixam se prender às realidades terrenas. E no Evangelho vimos um homem que procura o Senhor para que o Senhor resolva uma questão de herança entre ele e o irmão. Veja, e a resposta do Senhor é a seguinte: homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? Né? E aqui é como se alguém fosse procurar um religioso, ou seja, para tratar coisas materiais, ou seja, de bens, né? Não. Mas Jesus veio para tratar de coisas espirituais, né? Ou seja, a libertação do pecado, a santidade. E por isso Jesus dá um conselho a ele, né? O adverte dizendo: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Jesus então mostra para ele: olha, não adianta se apegar aos bens materiais. A vida não consiste nisso. É muito mais do que isso. Os bens materiais são apenas meios para a sobrevivência, meios para ajudar também os demais, para partilhar, até mesmo para evangelizar. Mas não se pode colocar a finalidade da vida nessas realidades. Por isso, meus irmãos, devemos hoje meditar e pensar se nós também somos apegados às realidades materiais. Se nós, muitas vezes também,
como vimos na realidade desse evangelho, também às vezes brigamos, né, com parentes, às vezes ficamos sem falar com o outro por causa de heranças, né? E damos uma importância tão grande a essa realidade que deixamos até a amizade de lado, ou seja, o vínculo, né, o vínculo familiar. Quantas famílias brigadas, quantas famílias distantes por causa de briga de bens, por causa de discussões relacionadas a bens materiais. Como se levássemos isso quando morremos, né? E sabemos que tudo isso também é gerado pelo egoísmo. Não há problema em termos bens. Não há problema também em sermos prudentes, né, e planejarmos também o nosso futuro. O que acontece com a parábola que o nosso Senhor nos conta é um homem que se prendeu totalmente em si, pensou somente em si, quis resguardar a sua vida, né, a vida material, para não poder mais trabalhar, né, achando que ia viver longos anos. Mas do que adianta viver esse egoísmo? Que adianta viver preso na realidade material, se nosso Senhor pode nos pedir contas a qualquer momento? Santo Atanásio, comentando, né, essa parábola, vai dizer: quem vive como se tivesse de morrer cada dia, visto que é incerta a nossa vida por natureza, não pecará, já que o bom temor extingue grande parte da desordem dos apetites. Pelo contrário, quem julga que vai ter uma vida longa, facilmente se deixa dominar pelos prazeres. Então, às vezes, caímos nesse erro, achamos que vamos viver para sempre, ou achamos que vamos viver, né, longos anos. E vamos nos deixando levar pela busca dos prazeres e até mesmo dos prazeres ilícitos, né? Mas se nós caminharmos, vivermos, sabendo que podemos partir a qualquer momento, que a cada dia nós vamos também morrendo, viveremos de outra forma. Colocaremos os bens espirituais acima dos materiais e faremos dos bens materiais não um meio para fomentar o egoísmo em nós, mas partilharemos, ou seja, não daremos então um sentido último a essas coisas, não brigaremos por causa de bens materiais, mas sim, teremos os nossos olhos voltados para o céu e também, ou seja, não olharemos somente para si, mas também para as necessidades dos nossos irmãos. Nós vos damos graças, Senhor Deus onipotente, por esse tempo de oração e pedimos a sua graça para colocarmos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua participação, por estar conosco. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.